Ontem, durante um evento no Supremo, o ministro Dias Toffoli comentou o número de presos e já de condenados pela justiça americana pela invasão do Capitólio no 6 de janeiro de 2020, falando de centenas de pessoas presas e aí quase uma centena já julgada e condenada. O ministro Moraes, que falou após o Toffoli, disse estar feliz com essa informação, veja a palavra feliz, porque ainda teria muita gente a prender ou a aplicar multa no Brasil. Fazendo uma comparação completamente sem sentido, né? O que tem a ver um ato cometido nos Estados Unidos com a situação brasileira? E mais, né? É postura do magistrado falar em felicidade por prender ou multar pessoas por um suposto crime de opinião? Qualquer magistrado, ainda mais um que integre a mais alta corte do país. Veja esse trecho. Cumprimentar também o amigo, ministro Luiz Felipe Salomão e todos os demais presentes. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. E parece que o ministro já tinha em mente o mais de 100 mandados de prisões que foram expedidos hoje, ou estão sendo cumpridos hoje, dia 15 de dezembro de 2022. Segundo vários órgãos de imprensa e a própria Polícia Federal. Segundo a CNN Brasil, 104 mandados de busca e apreensão e prisão, quebra de sigilo, entre outras medidas, estão sendo cumpridos pela polícia nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Tudo no âmbito, segundo a Folha de São Paulo, no inquérito das fake news, segundo a CNN, no inquérito dos atos antidemocráticos. Então há um certo desencontro de informações nesse sentido. Não podemos esquecer a natureza desses inquéritos. O inquérito das fake news foi aberto há mais de 3 anos, sem um fato determinado, para investigar eventuais ataques aos ministros. Ou seja, os próprios ministros abriram um ato investigatório, coisa completamente incomum no ordenamento jurídico brasileiro, para investigar críticas a eles mesmos. Ou seja, numa canetada, eles são vítimas, são investigadores, são acusadores e são julgadores de pessoas que eventualmente tenham criticado ou mesmo cometido algum crime contra a honra dos ministros. Nesses inquéritos, segundo os advogados, que são advogados aí dos réus, dos alvos, não há acesso integral aos autos, ou seja, não há chance de defesa, ou pelo menos toda a defesa que a lei brasileira oferece. E a Procuradoria-Geral da República usualmente é passageiro, né? Lembrando que a própria PGR no passado pediu o arquivamento desse inquérito das fake news, não foi atendido, também contra a jurisprudência estabelecida pelo próprio tribunal. E usualmente a PGR é a última a saber de alguma medida, é contra certas medidas como prisão, como quebra de sigilo, e mesmo assim o ministro vai lá e caneta, né? E as pessoas, então, não tem muito como se defender. O inquérito dos atos antidemocráticos é um inquérito que nasceu do arquivamento de outro inquérito, ou seja, a PGR pediu no passado a abertura desse inquérito, investigou, não achou evidência suficiente para indiciar ninguém, para transformar ninguém em réu, pediu o arquivamento desse processo, o ministro arquivou e abriu outro exatamente igual, para investigar as mesmas coisas. E são inquéritos que correm aí sob sigilo. E agora, né, num desses 2 inquéritos, aparentemente a imprensa ainda não conseguiu identificar qual, nós temos uma nova fase da perseguição política no Brasil, no estado de exceção no Brasil, que é mandados em massa, né? Antes eram algumas poucas pessoas que estavam sendo censuradas e perseguidas, agora nós temos centenas de pessoas por vez. Não podemos esquecer que na semana passada, mais de 200 carros foram apreendidos, 43 empresários tiveram contas bloqueadas, e agora mais de uma centena de mandados de busca e apreensão, alguns mandados de prisão, inclusive do deputado Capitão Assunção e Carlos von Schilling, deputados estaduais do Espírito Santo, são alvos, né, destes mandatos, que envolve aí também bloqueio de contas e, não sabemos, talvez censura de redes sociais. O ex-presidiário nem chegou ao cargo e nós já temos uma situação venezuelana no Brasil com a perseguição escalando. Tudo para defender a democracia, coloca a extrema imprensa, que bate palmas pela perseguição. Ora, que tipo de democracia é essa? Onde procedimentos são abertos ao arrepio da Constituição, onde direitos fundamentais não são respeitados, onde pessoas que não têm foro privilegiado estão sendo julgados pelo Supremo. A lei diz que só deputados e outras autoridades devem ser julgados,
devem ser investigados pelo Supremo. Essa é a democracia que está sendo defendida? O fim da liberdade de expressão? O fim da liberdade de manifestação? As pessoas têm sim como se manifestar, têm o direito legal de se manifestar, desde que seja de forma pacífica, né? Sobre qualquer assunto. Isso não pode ser impedido. Isso é a democracia. Então o que nós estamos vendo no Brasil é uma inversão. Mesmo os piores bandidos têm direitos fundamentais que, quando não respeitados, levam à anulação de processos. A Bárbara, do Atualizei, né, falou no Congresso: eu só quero ser tratada como um traficante, ter o mesmo direito de defesa, coisa que eu não estou tendo. Nós observamos processos sendo anulados de dezenas de pessoas que cometeram os piores crimes, o saque ao Estado, porque supostamente um juiz conversou com procuradores. Agora, o juiz é o próprio procurador, é o próprio delegado, né? As pessoas não têm acesso aos autos, não têm como se defender, e isso tudo é comemorado pela militante de redação. Miriam Leitão, né, uma medalhona aí da imprensa, se coloca como vítima de perseguição durante o regime militar, disse até que foi alvo de tortura. Ela, que era Amélia, né, com o nome Amélia, do PCdoB, que defendia a ditadura do proletariado, a imposição de uma ditadura do proletariado no Brasil, hoje bateu palmas e disse que esse é o caminho para a defesa da democracia, esse tipo de ação. Então nós vamos evoluindo para a completa ditadura e o fim de qualquer liberdade no Brasil, sob o estrondoso aplauso dos nossos democratas.